Olá, amigos. Olá, irmãos. Estejamos em paz, mantenhamos a paz e que ela reine por todo o nosso planeta. Que assim seja. Vamos falar agora sobre encarnação. Existem na criação divina duas coisas básicas: espíritos e matéria. Encarnação é o fato de os espíritos, para se aperfeiçoarem, periódica e alternadamente, têm que deixar o primordial e principal ambiente em que vivem, que é o mundo dos espíritos, para cumprir, ligados a corpos materiais, estadas em mundos materiais. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, individualizados do princípio espiritual, e surgem todos conforme a perfeita justiça de Deus, na mesma situação de simplicidade e ignorância, precisando aproveitar as justas oportunidades que a sabedoria divina lhes concede, para que, segundo leis naturais e o próprio esforço que façam, alcancem conhecimento e progresso, em contínuo aperfeiçoamento. Importante oportunidade é a que lhes é oferecida pela vivência ligada a corpos materiais, interagindo nos ambientes de mundos materiais. A matéria, originada do princípio material, formada pela força de atração que agrega os elementos que a constituem, como sendo exemplos de matéria, a água, o ar, os minerais, não possuem inteligência, nem vitalidade, nem movimentos próprios, e se apresentam no universo nos estados sólidos. A matéria se apresenta nos estados sólido, líquido, gasoso, no estado de plasma. A ciência tem descoberto isso, forma de ondas, raios, vibrações, energias, fluidos e, segundo espíritos superiores, em estados que nos são totalmente desconhecidos. Permeando todo o universo, existe um tipo especial de matéria fluídica, diáfana, sutil, quintessenciada, que é o fluido universal, ou fluido cósmico. Segundo espíritos superiores, matéria é o laço que prende o espírito e é, ao mesmo tempo, o instrumento de que ele se serve e sobre o qual exerce sua ação. A matéria serve aos espíritos como uma ferramenta educacional, por meio da qual, nela trabalhando, eles adquirem conhecimento, moralidade, paciência, responsabilidade, liberdade, autonomia e, passando pelas dificuldades das interações no convívio social, aprendem a amar, a perdoar, a reconhecer o valor da obra divina. Ligados a corpos materiais orgânicos, os espíritos, pelo esforço próprio, evoluem uns mais rapidamente que outros, desde o estado de inferioridade para o de espíritos puros, possuidores de perfeição, perfeição essa que os aproxima da inigualável perfeição do Criador, conseguindo mérito de poderem atuar como co-criadores na obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, então, todos os espíritos, sob a vigilância e o acatamento e a orientação e o aconselhamento de seres mais evoluídos, que já se adiantaram mais rapidamente que eles, como espíritos protetores de cada um de nós,
Então, nessa caminhada de avanço em que se encontram, todos conseguirão por si próprios se aperfeiçoarem. Os espíritos todos, nós. Nenhuma criatura de Deus, então, vai se perder. Nem mesmo aquelas que por muito tempo estão se demorando arraigados no mal. Os espíritos se ligam à matéria ocupando corpos materiais orgânicos, que nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem, como as plantas, os animais, os homens. São corpos esses, corpos materiais orgânicos, dotados de órgãos, apropriados à execução dos atos necessários à sua existência e conservação. Para que os espíritos possam atuar diretamente sobre a matéria, que para eles, que são seres em essência abstratos e indefinidos, eles conseguem ir confirmando o seu envoltório mediante modificações do fluido cósmico do mundo material em que encarnarão, constituído esse de material com esse envoltório de materiais com propriedades especiais que o tornam como que um traço de união. Fica intermediário entre entre matéria e espírito. O nome dado a esse envoltório é perispírito. Envoltório, em volta, perispírito. Esse envoltório semimaterial, sutil, etéreo, é parte integrante do espírito, como um corpo espiritual, que torna aquele ser abstrato, que é o espírito, uma entidade concreta, perceptível. O espírito em si próprio, em si mesmo, não tem forma. Enquanto dura a união do espírito com o corpo material orgânico, é o perispírito que possibilita a atuação do espírito sobre a matéria tangível, Matéria tangível, servindo de veículo do pensamento e da vontade do espírito, transmitindo movimento às diferentes partes do corpo material, como também permitindo a recepção de comunicações e sensações provindas de agentes exteriores. Outra necessidade para que os espíritos se prendam a corpos materiais orgânicos é que a matéria que constitui esses corpos esteja animalizada, ou seja, possua vitalidade. A vitalidade é proporcionada por um princípio vital, um agente particular, também originado de modificações do fluido cósmico, que atua sobre a matéria, sendo ao mesmo tempo uma propriedade dela. Então, o princípio vital então, esse agente que proporciona a vitalidade, a animalidade, a matéria, é ao mesmo tempo uma propriedade da matéria, como algo que age sobre ela. Então, ele é tanto efeito como uma causa, tanto efeito como causa. A ação do princípio vital sobre a matéria resulta na vida. Sem a matéria, o princípio vital não é a vida. Do mesmo modo que a matéria, sem o princípio, não pode ter vida sem esse agente, esse princípio vital. A vida é comunicada aos seres pela absorção e assimilação do princípio vital. A ligação do espírito à matéria forma o corpo do homem na Terra. Nos outros mundos materiais terá outra forma. Mas é sempre a forma humana pelo universo inteiro, segundo os espíritos superiores. Espíritos superiores nos disseram isso. Então, constitui-se de 3 partes o corpo do homem. O corpo, propriamente dito, de matéria, o perispírito, que permite a ligação dele com o espírito, e o espírito. A encarnação acontece quando uma extensão do perispírito, do espírito, o corpo do espírito, uma extensão desse corpo, se une ao germe por uma força irresistível.
atraído por essa força, desde o momento da concepção. Quando começa a se formar o ovo, o feto, aí já está ligado a ele o perispírito do espírito que vai encarnar. À medida que o germe se desenvolve sob a influência do princípio vital da matéria do germe, o perispírito vai se unindo molécula a molécula ao corpo humano em formação. E o laço vai se apertando, como que se enraizando no germe. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, como um bebê, dá-se o nascimento para a vida exterior ao corpo em que se formou. A união do espírito com o corpo continua após o nascimento, ela não é completa no momento do nascimento. Ela só se completa aí por volta dos 7 anos de idade da criança. Unido ao corpo, o espírito é a alma do homem. A alma mantém seus atributos espirituais, porém o corpo físico e os órgãos que compõem esse corpo material limitam e são um obstáculo para a livre manifestação de todas as faculdades do espírito, aquelas possíveis de serem transmitidas pelo perispírito ao corpo, acontecem. Mas o espírito livre, quando livre, tem muito mais capacidades do que quando encarnado. Ele fica limitado, como que vestindo uma veste pesada que não lhe permite a totalidade dos movimentos. Durante o sono, tanto é assim que o corpo age como uma prisão para o espírito. E sempre que pode, o espírito escapa. Se damos um cochilo, ele sai, aproveita para sair, porque nesse momento se relaxam os laços que o prendem à matéria. Durante o sono, então, ele aproveita o relaxamento do laço perispiritual que o prende ao corpo e ocupa no mundo espiritual, né, o mundo dos espíritos. Passa por vivências que, ao acordar o corpo, se lembradas, são como o sonho. É o sonho que o homem tem. A matéria do corpo em que temporariamente se instala o espírito se intelectualiza. Os espíritos superiores definindo matéria, a união do espírito com a matéria como necessária à intelectualização da matéria. Isso ocorre porque a matéria passa a corresponder, transforma-se de uma matéria inerte em matéria inteligente, obediente à vontade, ao pensamento, às necessidades da inteligência que sobre ela atua, que é o espírito, via perispírito. A forma do corpo material é aquela que tem o seu perispírito, formada pelo espírito. Tanto que o perispírito é chamado de modelo formador biológico. A forma, então, é a do perispírito. Da mesma forma que, vendo o corpo físico, estamos vendo o perispírito do espírito. O que vemos também, os médiuns videntes veem o espírito livre, os espíritos que se comunicam em reuniões mediúnicas, via seu perispírito. O espírito em si não tem forma, né? Mas se torna visível, palpável, tangível, por causa do seu perispírito. Esse aqui é visível, esse aqui é material, é matéria. Embora sutil e quintessenciada, é matéria. Se deixar de haver a influência do princípio vital do corpo, devido à desorganização dos órgãos, ocasionando a sensação da força, a cessação da força que mantinha a união do perispírito com a matéria, o espírito, o perispírito e o espírito se desligam. Né? O espírito se desliga via desligamento do perispírito para o mundo espiritual. Isso também não se dá bruscamente, se dá também molécula a molécula. Por isso que o desprendimento do espírito, quando se falece, se desencarna, não é imediato. Né?
A morte do corpo não é a causa da partida do espírito, mas sim a morte do corpo é que causa a partida do espírito. Irmãos e amigos, reflitamos, revejamos a matéria, isso que eu falei, revisitemos o vídeo e nos aprimoremos, aprendamos, para que o mundo se torne melhor e percamos as ideias erradas, deixemos as ideias erradas que nos foram incutidas. Caros irmãos, haja paz no mundo, que assim seja. Obrigado a todos.